Fala galera, aqui é o Drake, e se você conhecesse um monstro ancestral que lhe oferecesse te transformar em um vampiro, o que você faria? Esse cara não imagina que aceitar essa proposta possa selar de vez o seu destino. Começamos em 1442, quando um sultão turco decide escravizar 1000 jovens da Transilvânia. Esses garotos são arrancados das suas famílias e forçados a treinar duro, porque o objetivo é transformar todos eles em soldados do exército turco. No meio desse grupo, existe um que se destaca de forma assustadora. Ele luta com tanta brutalidade que exércitos inteiros recuam só de ouvir o seu nome, e esse homem é conhecido como o Vlad, o Empalador, também chamado de Filho do Dragão. Mesmo com esse passado marcado pela violência, depois de anos de guerra e sofrimento, o Vlad resolve enterrar essa história junto com os mortos, e voltar para Transilvânia com o desejo de governar em paz. No presente, o príncipe Vlad aparece diante de um riacho em suas terras, pois ele tinha acabado de receber a notícia de um homem, o Shkelgin, que encontrou um capacete turco largado. Aí o príncipe pega o objeto, observa com atenção os detalhes do metal e da forja, e percebe que aquilo não é qualquer peça comum. Aquele capacete pertence a um batedor turco, o que significa que eles provavelmente estão tramando uma invasão contra a Transilvânia. Ele também percebe que o capacete foi achado em um rio, que vinha do alto de uma montanha, e isso significava que a correnteza havia trazido ele até ali. Por isso conclui que esses batedores deviam estar na região da Montanha do Dente Quebrado, localizada do outro lado do território. Então, o Vlad manda o soldado Dimitru voltar correndo para o castelo para reforçar a guarda, enquanto ele mesmo segue o rastro dos turcos acompanhado de mais 2 homens, decidido a encontrar o acampamento e tentar negociar. Aí, seguindo os rastros dos inimigos, eles chegam até a entrada de uma caverna, e antes mesmo de entrar, um enxame de morcegos sai voando lá de dentro, o que só aumenta a desconfiança do Vlad, já que esses bichos só costumam aparecer à noite. Sabendo disso, eles decidem entrar, prontos para qualquer luta, mas o que encontram é ainda mais assustador. Lá dentro, espalhados pelo chão, estão ossos esmagados, sinais de batalha e uma armadura antiga, que mostra que guerreiros morreram de forma brutal naquele lugar. Naquele momento, o Vlad percebe que não está lidando com turcos, e ele está certo, porque algo começa a espreitá-los na escuridão. Em segundos, uma criatura misteriosa arrasta um dos soldados para as sombras, e o cara tenta ordenar uma retirada imediata, mas o monstro é mais rápido, e pega também o segundo homem. Sem saída, o príncipe precisa enfrentar a criatura sozinho. Com uma sequência de golpes a esmo, o Vlad consegue ferir o monstro, mas cai na entrada da caverna. É justamente a luz do sol que o salva, porque a criatura não suporta sair da escuridão. Ela fica ali, protegendo-se nas sombras, enquanto o príncipe percebe que o sangue que ficou na lâmina da sua espada começa a evaporar assim que é tocado pelos raios do sol. Em busca de respostas, o Vlad vai até um mosteiro próximo e procura o clérigo Lucian. O religioso então conta que 4 noites atrás, todos os irmãos da ordem tiveram pesadelos estranhos com a mesma criatura. Depois ele revela uma antiga lenda registrada pelos místicos romanos. Segundo os escritos, existia um homem mortal que, obcecado pelo poder, fez um pacto terrível, invocou um demônio das profundezas do inferno. Esse demônio atendeu ao pedido concedendo a ele a força que tanto queria, mas em troca o condenou a viver para sempre na escuridão, vagando na eternidade, até o dia em que outro fosse encontrado para libertá-lo. Com essa revelação, Vlad ordena que tudo seja mantido em segredo absoluto, porque ele teme que se o povo descobrir a verdade, o pânico se espalhe e mergulhe toda a Transilvânia no caos. Em seguida, o príncipe Vlad volta para o castelo, tentando esconder a preocupação que o persegue desde aquele encontro sombrio. Lá ele se encontra com a esposa, a Mirena, e o filho, o Ingeras, e o reencontro é cheio de carinho, mas a Mirena logo percebe que o olhar do marido carrega algo estranho, como se ele estivesse guardando um peso dentro de si. Porém, o Vlad inventa uma desculpa, dizendo que o ataque que sofreu foi apenas uma obra dos lobos, mas por dentro ele revive lembranças da infância, da época em que foi levado para os campos de guerra e obrigado a lutar pelos turcos. Esses pensamentos voltam com força, lembrando a ele de todas as vezes em que sonhou em nunca mais ver os turcos, nem ser forçado a matar de novo. A Mirena, tentando acalmá-lo, lembra que eles estão vivendo em paz há muito tempo e que esse passado deveria permanecer enterrado. No dia seguinte, o castelo se enche de vida, é dia da Páscoa e a celebração toma conta de todos. O clima é alegre, cheio de comida, risadas e esperança, uma tradição que vem sendo mantida desde o retorno do Vlad há 10 anos, mas essa tranquilidade não dura muito. No meio da festa, o general turco, o Hamza Bey, chega mais cedo do que o esperado. O Vlad o recebe de forma respeitosa, entregando um baú cheio de moedas de prata como tributo ao sultão, algo que já era de costume, só que dessa vez o Hamza vem com acusações pesadas. Ele afirma que um batalhão de batedores turcos foi massacrado, insinuando que o empalador voltou a agir com sede de sangue. O príncipe nega, tentando encerrar o assunto, e insiste que o tributo seja aceito para que ele vá embora, mas o Hamza não se contenta. Ele revela a verdadeira exigência do sultão. Além do ouro, 1000 crianças da Transilvânia devem ser entregues para o exército janízaro. Os garotos mais velhos, acima de 15 anos, seriam enviados para lutar na Hungria, enquanto os mais novos, entre 10 e 14 anos, seriam treinados para o futuro cerco a Viena. O general ainda joga na cara do Vlad que o próprio pai dele já havia feito o mesmo no passado, entregando o filho ao sultão sem questionar. Então, segundo ele, o príncipe deveria seguir esse exemplo de submissão. Aí o clima no castelo muda completamente. O
desespero se espalha rapidamente, e muitos começam a protestar, implorando para que os filhos não sejam levados. Mas o Hamza ignora todos os apelos, demonstrando que não há espaço para negociação. E quando um pai desesperado tenta impedir que seu filho seja arrastado pelos soldados, um deles levanta a espada para mutilá-lo. Nesse instante, o Vlad intervém, agarrando o homem contra a parede com uma força que lembra a todos quem ele já foi. Mesmo assim, o Hamza não se intimida. Ele avisa que o príncipe não tem exército, não tem como resistir e portanto só resta obedecer. Em seguida, o general se retira, levando o tributo e deixando claro que espera uma resposta rápida sobre as crianças. Aí, o conselheiro de confiança do príncipe, o Kazan, insiste que o melhor caminho é ceder, já que lutar contra os turcos seria uma guerra perdida. Ele acredita que entregar os meninos é a única forma de proteger o povo de uma tragédia ainda maior. Naquela mesma noite, o Vlad vai conversar com o filho. Ele conta pro Ingeras que quando tinha a mesma idade dele, o seu próprio pai o entregou ao sultão como sinal de lealdade. O cara ainda conta que não resistiu porque queria mostrar coragem e deixar o coroa dele orgulhoso. Mesmo assim, o Vlad promete ao filho que nada de ruim vai acontecer com ele, tentando transmitir segurança apesar do desespero que sente por dentro. Mais tarde, quando está sozinho com a Mirena, o príncipe finalmente revela a gravidade da situação. Ele confessa que cada criança que ele tentar salvar vai custar a vida de centenas de pessoas inocentes, e esse peso está dilacerando a mente dele. A Mirena, lembrando de conversas antigas, recorda que o Vlad e o sultão Mehmed cresceram quase como irmãos. Então, talvez ainda exista uma chance de misericórdia se ele mesmo implorar ao Mehmed, depois entrega uma cruz pro marido. No dia seguinte, o príncipe aparece no imenso acampamento turco. Logo de cara, ele percebe a grandiosidade do exército, uma força tão numerosa e organizada que parece capaz de conquistar o mundo inteiro sem esforço. Aí, ao chegar diante do sultão, o Vlad o cumprimenta como um velho conhecido, já que os dois cresceram juntos. E depois de uma rápida conversa, o Mehmed chega a reconhecer que o pai dele era cruel com estrangeiros, mas explica que o Vlad só sobreviveu porque se adaptou às exigências daquela cultura, algo que ele dominou com perfeição. A conversa então segue, e o Mehmed exige que o príncipe entregue logo os 1000 jovens para fortalecer o seu exército. O Vlad, tomado pelo desespero, tenta negociar. Ele se oferece no lugar das crianças, lembrando ao sultão que a sua espada em batalha tem o peso de um exército inteiro. Mas o pedido é recusado sem hesitação. O Mehmed não quer guerreiros experientes, ele quer multiplicar números, ampliar fileiras. Para piorar, o sultão coloca mais uma condição. Ele exige que o filho do príncipe, o Ingeras, seja entregue para ser criado no palácio turco, assim como aconteceu com o próprio filho do dragão no passado, quando foi entregue pelo pai ao antigo sultão. Em troca dessa submissão, o Mehmed garante que o príncipe poderá manter o trono, mas sempre vigiado de perto pelo general turco Ismael. O sultão então dá a conversa como encerrada, falando que o Vlad poderia ter mais filhos se fosse um cara viril. Sem alternativas, o príncipe retorna e se junta à sua família, pronto para entregar o Ingeras. Já a Mirena fica bastante furiosa com isso, lembrando da promessa que o marido fez antes do casamento, de que sempre protegeria os filhos acima de tudo. E o conselheiro Kazan também pressiona, dizendo que desobedecer ao sultão só vai provocar uma guerra impossível de vencer. A situação atinge o limite quando os soldados turcos se aproximam para levar o garoto, e ficam debochando porque o empalador não conseguia controlar a própria esposa. E quando o pai resolve rebater, o Ingeras decide se voluntariar para ir, querendo ser forte como o pai foi, e o deixar orgulhoso. Desolado, o príncipe segura as mãos do filho e o entrega aos turcos. Nesse momento, o general Hamza Bey não perde a chance de humilhá-lo, soltando um comentário sarcástico, como se esperasse mais resistência do famoso empalador. É nesse instante que o Vlad percebe o tamanho do sacrifício que está prestes a cometer, e tomado pela revolta, ele muda de decisão, ordena que o filho volte correndo para a mãe, arranca a espada das mãos do Hamza e o finaliza diante de todos. Depois, ele enfrenta os soldados turcos sozinho, e apesar da desvantagem, derrota todos com facilidade, mas ele sabe que esse ato é como acender a chama de uma guerra inevitável. O Kazan repreende o príncipe pela impulsividade, mas o Vlad é firme. Na visão dele, nenhuma criança deve se sacrificar em nome da paz. Com essa convicção, o cara ordena que a sua família seja levada imediatamente para o castelo, enquanto ele próprio decide seguir outro caminho. O príncipe então parte sozinho em direção à montanha do Dente Quebrado, porque sabe que lá existe algo que pode ser usado contra os turcos. Aí, ao chegar, começa a escalar a montanha até alcançar a entrada da mesma caverna que tinha visitado antes. A escuridão domina o lugar, mas dessa vez o príncipe entra determinado. Dentro da caverna, ele sente a presença do vampiro mesmo sem vê-lo. O ar fica mais pesado, e cada passo seu parece ser observado. De repente, a criatura apaga a tocha do Vlad, mergulhando-o numa escuridão total. Forçado a lutar às cegas, o príncipe brandia a espada, mas o vampiro aparece com velocidade assustadora, desarmando-o sem esforço, e o imobilizando com sua simples presença. Assim, ao cheirar o ar em volta do empalador, o vampiro percebe algo diferente. Em vez de medo, ele sente uma centelha de esperança. Ele manda o príncipe esconder o seu anel de prata, considerando aquilo uma afronta, e exige ouvir o motivo que o trouxe de volta. Sem esconder nada, o Vlad explica que os turcos ameaçam sua família e todo o seu povo, e que ele precisa de poder para protegê-los. A criatura então reage com ironia, mas logo mostra que sabe exatamente quem é o príncipe, o chamando de filho do demônio. Mas o Vlad o conserta, dizendo que é
filho do dragão, e que o seu verdadeiro significado é protetor dos inocentes. O vampiro, porém, insiste em atormentá-lo, trazendo de volta memórias do passado sangrento e forçando o príncipe a confessar as brutalidades que cometeu. O Vlad então admite que ao empalar milhares de homens, não sentiu nada. Ele explica que se tornou um monstro por estratégia, porque o medo mantinha os inimigos afastados, e dessa forma salvava vidas. Para cada pessoa empalada, outras 10 fugiam aterrorizadas, evitando novas guerras. Essa resposta parece satisfazer o vampiro, que se aproxima e lambe o sangue do príncipe com sua língua demoníaca. Aí, ele declara que o Vlad ainda não entende o que significa ser um monstro, mas que está disposto a lhe mostrar. O ser ainda revela que foi condenado à escuridão eterna por quem o transformou, só que agora vê no príncipe uma chance de salvação. Em seguida, o vampiro corta o próprio braço e deixa o sangue pingar dentro de um crânio. Ele explica que ao beber, o Vlad vai ganhar um poder inimaginável, a força de 100 homens, a velocidade de uma estrela cadente, domínio sobre a noite e todas as suas criaturas, além da capacidade de curar qualquer ferimento. Porém, o vampiro também avisa que a sede de sangue humano será insaciável. Caso consiga resistir por 3 dias sem ceder a essa sede, o príncipe vai recuperar a humanidade. Mas se falhar, então estará condenado a viver como vampiro para sempre, libertando o mestre da caverna para ele soltar a sua vingança contra aquele que o aprisionou. E nessa hora, o cara convocará o Drácula para ajudá-lo. Diante dessa escolha terrível, o Vlad não vê saída, e tomado pelo desespero, ele bebe o sangue, confiando que sua convicção será suficiente para resistir e salvar seu povo. Assim que engole o líquido, o seu corpo começa a falecer, e o príncipe vê flashes do passado, e ao mesmo tempo visões de um futuro cheio de morte, entendendo que seu destino acaba de mudar para sempre. Mais tarde, o príncipe Vlad desperta caído em um riacho, e a primeira coisa que ele sente é uma dor insuportável. A pele do cara começa a queimar em contato com o anel de prata que carrega no dedo. Sem conseguir suportar aquilo, ele arranca o anel imediatamente, e tenta se levantar. Mas nesse movimento simples, algo impressionante acontece. A pedra sob sua mão simplesmente se despedaça como se fosse frágil, revelando uma força descomunal que ele nunca tinha experimentado. A estranheza só aumenta quando o príncipe percebe que o ferimento causado pelos estilhaços fecha em questão de segundos, sem deixar qualquer marca. É nesse momento que ele entende que não é mais um homem comum. Os sentidos dele agora estão muito além do natural. Ele consegue escutar o mínimo som, como o movimento de aranhas rastejando, o bater de asas de insetos e até o andar de animais distantes. Os olhos dele também mudaram. Agora ele enxerga o calor que emana de cada ser vivo, como se o mundo tivesse revelado uma nova camada oculta. Consciente da vida que emana ao seu redor, o príncipe recolhe o anel, mas para não sentir a dor de novo, decide transformá-lo em um colar, o pendurando no pescoço. É nesse instante que um barulho distante chama sua atenção. Ele ouve o som de explosões, canhões disparando e entende de imediato que o seu reino está sob ataque. Sem hesitar, o empalador avança em disparada, mas o corpo dele não se move mais como antes, e o Vlad se desmancha em centenas de morcegos que voam juntos em perfeita sincronia, formando uma tempestade viva que o transporta rapidamente pelos céus. Aí, quando chega ao castelo, o cenário é devastador. O lugar está em chamas, tomado pelo cerco dos turcos. Lá, o príncipe reencontra a sua família em meio ao caos, e logo depois se posiciona diante dos habitantes apavorados. O Vlad então declara que um governante comum teria entregue os próprios filhos para os turcos em nome da paz, mas que ele não é esse tipo de líder. Nesse momento, os canhões inimigos disparam contra o portão, abrindo caminho para o avanço das tropas, mas o empalador não recua. Ele caminha sozinho em direção ao exército, revelando as presas e encara a multidão de soldados sem qualquer medo. O que acontece a seguir é uma demonstração brutal do novo poder dele, e com velocidade sobre-humana, o príncipe massacra os inimigos. Em alguns momentos, ele luta na forma humana, em outros, se transforma novamente no enxame de morcegos, se movendo como uma sombra impossível de acompanhar. Os soldados são arremessados pelo ar, dilacerados em poucos segundos, incapazes de resistir à fúria do empalador. Os turcos até tentam reagir, o cercando de todos os lados, mas o Vlad libera toda a sua habilidade adquirida em anos de batalha, aquela frieza de guerreiro forjada na juventude como escravo. Cada golpe é certeiro, cada movimento é devastador. O campo de batalha rapidamente se transforma em um massacre. Quando os soldados da Transilvânia finalmente chegam para lutar, eles não encontram inimigos de pé, só restam corpos espalhados, e o silêncio assustador de quem testemunhou algo impossível de explicar. O príncipe, sem perder tempo, ordena que ninguém questione o que viu. Ele pede apenas que confiem nele, garantindo que tudo o que está fazendo é exclusivamente para proteger o povo. Mesmo com a vitória, o Vlad sabe que isso é apenas o começo. Outros exércitos virão, e em número muito maior. Por isso, ele orienta que todos se refugiem em um mosteiro nas montanhas, um lugar mais seguro diante da ameaça iminente. Enquanto isso, no acampamento turco, a notícia chega até o sultão Mehmed. O comandante informa que 1000 soldados foram derrotados por apenas um homem. Furioso, o sultão decide aumentar a ofensiva. Ele ordena que 100.000 soldados sejam mobilizados, todos sob o seu comando direto, determinado a esmagar a resistência de uma vez por todas. Já no caminho para as montanhas, o povo transilvano monta acampamento para descansar durante a noite. O clima é de medo, mas também de esperança, porque eles sentem que o príncipe não vai abandoná-los. Só que o Vlad começa a enfrentar uma batalha interna. Ao observar as pessoas comendo ao redor da fogueira, a tentação se torna insuportável. O cheiro do sangue, misturado com o aroma da comida, desperta nele um desejo
desejo feroz. O príncipe consegue se controlar por um fio, se afastando rapidamente e se trancando em sua tenda. Lá dentro encontra a Mirena, que percebe a angústia no olhar do marido. Ela tenta acalmar a dor dele com uma relaxada, mas o príncipe já não é movido pelos mesmos impulsos. O que o atrai não é mais a beleza da esposa, mas o cheiro do sangue dela pulsando de maneira viciante nas veias do seu pescoço. Aterrorizado pelo próprio desejo, ele se afasta bruscamente e corre para fora, se afastando do acampamento, tentando encontrar um pouco de paz. Mas o empalador percebe que não está realmente sozinho, porque o Skjeldin o seguiu discretamente, dizendo que estava apenas acompanhando um grupo de morcegos. Além disso, o esquisito mostra conhecer a lenda do vampiro, revelando ter uma faca na mão, mas a lâmina não era para atacar o príncipe, pois o Skjeldin logo corta a própria mão e oferece o seu sangue, implorando para se tornar servo do vampiro. O Vlad recusa a oferta com firmeza, o mandando ficar longe dele, e o maluco obedece rapidamente, chamando o príncipe de mestre. Aí, quando fica sozinho de novo, o Vlad sente o peso da tentação crescendo dentro de si. Ele chega a ouvir a voz do vampiro sussurrando em seus pensamentos, tentando guiá-lo, mas reúne forças e consegue resistir, se mantendo firme contra o desejo. Enquanto isso, no campo inimigo, o sultão Mehmed finalmente chega. O que ele encontra deixa todos em choque. Dezenas de soldados turcos empalados em estacas, um aviso brutal deixado pelo príncipe. Essa visão mostra que o antigo empalador não está mais adormecido. De manhã, no acampamento dos aldeões, a Mirena acorda e encontra o Vlad caído no chão. Ele está com um anel de prata pressionado contra o peito, queimando a própria pele em agonia. Seguindo apenas o instinto, ela arranca o objeto, e o príncipe desperta assustado. É nesse instante que a Mirena percebe algo terrível. Todas as cicatrizes das batalhas que marcaram o corpo do marido desapareceram. Sem conseguir esconder mais a verdade, o Vlad confessa. Ele admite que se tornou o monstro que vive na montanha do dente quebrado, e para provar, o cara estende o braço e deixa que a luz do sol toque sua pele, revelando a queimadura instantânea. A Mirena, tomada pelo desespero, empurra o marido para a sombra e implora em lágrimas, sem entender o motivo de tamanha decisão. O príncipe explica que fez isso por eles, e que precisava desse poder para salvar o filho e proteger o povo. Ele ainda conta que se resistir à sede de sangue por apenas 2 dias, vai recuperar a humanidade, e voltar a ser o homem que sempre foi. Em seguida, pede para Mirena liderar os aldeões até o mosteiro seguro nas montanhas, porque ele não podia sair da tenda sem se revelar aos demais. Quando a noite cai, o Vlad se transforma na nuvem de morcegos para alcançar os demais. No entanto, os inimigos logo descobrem para onde os transilvanos estavam indo, e um grupo deles resolve atacar os aldeões que atravessam a floresta. Esse ataque é brutal, e os aldeões não conseguem resistir. No meio da confusão, o soldado Dimitru percebe que tudo está prestes a ruir. Então, com coragem, ele abre caminho entre os inimigos e tenta proteger a Mirena e o Ingeras, guiando os dois em direção ao mosteiro. Só que eles acabam sendo encurralados por tropas turcas. Sem saída, o Dimitru decide lutar sozinho para ganhar tempo, mas um dos generais inimigos o domina com habilidade e o derruba. Nesse momento, a Mirena toma uma decisão desesperada. Ela ordena que o Ingeras corra, pronto para se sacrificar. Só que antes que isso aconteça, um enxame de morcegos invade o campo, espalhando pânico. O príncipe surge em sua forma humana, mas distorcida e quase demoníaca. E a visão é tão aterradora que um dos soldados recua até o limite de um penhasco e cai no vazio. No meio da cena, o Dimitru está no chão, gravemente ferido e à beira da morte. Ele olha pro príncipe com olhos cheios de angústia, mas o Vlad se aproxima e o conforta nos últimos instantes. Porém, quando o sangue do aliado fica nas mãos dele, a tentação volta ainda mais forte. O cheiro o atrai e por um momento ele quase perde o controle, mas ao notar a presença do filho observando tudo, o príncipe reúne forças e resiste. Aí, finalmente, os aldeões conseguem chegar até o mosteiro, acreditando que ali estariam seguros. Mas assim que entram, o conselheiro Kazan já começa a culpar o príncipe Vlad por tê-los deixado sozinhos durante a fuga. Só que o empalador perde a paciência, e com raiva, ele interrompe o homem e ordena que todos parem de rezar, dizendo que orações não vão levantar muralhas, nem deter canhões. Em vez disso, ele exige que cada um se prepare para a guerra, porque o inimigo já está a caminho. Enquanto isso, o sultão Mehmed recebe relatos de que o príncipe estaria se tornando um monstro. Mesmo assim, ele continua confiante, acreditando que pode vencer. Para evitar que seus soldados se intimidem com o terror causado pelo Vlad, ele ordena que o exército marche de olhos vendados, como se a fé e a obediência fossem suficientes para superar o medo. Dentro do mosteiro, o jovem Lucian observa o príncipe evitando a luz do sol e começa a ligar os pontos. Desconfiado, ele o segue até a forja e aparece diante dele empunhando uma espada de prata. O rapaz percebe que as cruzes não afetam o Vlad, o que significa que ele ainda guarda uma parte da sua humanidade e ainda não tinha completado o processo para se tornar um vampiro. Então, tomado pela fé, o Lucian pede pro príncipe deixar ele matá-lo antes que a transformação estivesse concluída. O Vlad, claro, recusa, mas o clérigo, tomado pelo desespero, corta a lona da tenda e deixa a luz do sol entrar. Na frente de todo o povo, a pele do príncipe começa a queimar e os aldeões entram em pânico, acreditando que ele é mesmo um demônio. Aí, a raiva toma conta e muitos deles ficam convencidos de que seu líder está perdido. A Mirena, em prantos, implora para que todos ouçam e pede que o marido se explique. Mas antes que isso aconteça, os soldados botam fogo na tenda com o Vlad ainda lá dentro. Do
Do meio das chamas, rugidos ecoam, deixando a multidão em silêncio absoluto. Logo depois, o príncipe emerge das cinzas com uma fúria quase incontrolável. Ele olha para todos os aldeões e os repreende com dureza, lembrando que eles só estão vivos graças ao sacrifício que fez. O povo treme diante da visão, mas é a Mirena quem se aproxima, sem medo, falando com doçura e conseguindo acalmar a fera diante dela. Mais tarde, o príncipe tá na igreja do mosteiro, e ali, de joelhos, ele pede forças a Deus para resistir à tentação de se entregar totalmente à escuridão. Pouco depois, o Ingeras o encontra e, acreditando que o pai está apenas doente, oferece um pedaço de pão, querendo confortá-lo. O menino demonstra que entende o motivo de tudo. O sacrifício do pai foi para protegê-lo dos turcos. O Vlad, emocionado, admite que faria tudo de novo, sem pensar duas vezes. Quando a noite está perto do fim, o príncipe se coloca na muralha e, com seus olhos demoníacos, enxerga o imenso exército inimigo se aproximando. Ele se preocupa em não conseguir terminar a guerra antes do amanhecer, já que sabe que seus poderes desaparecem com a luz do sol, e aquele era o último dos 2 dias que tinha. Nesse momento, a Mirena promete que vai lutar ao lado dele até o fim, lembrando que mesmo que os dois não encontrem a paz naquela vida, pra quem ama nunca é o fim, pois o amor resiste ao tempo, e até a própria morte. Eles se abraçam, encontrando forças um no outro, enquanto os tambores de guerra se aproximam. Aí, quando o exército turco finalmente chega, o Vlad descobre algo novo. Ele percebe que consegue controlar os morcegos, observando-os se reunirem em volta da torre, e concentrando sua vontade, ele chama milhares deles formando um enxame gigantesco. Então, quando vê o Sultão Mehmed marchando entre as fileiras inimigas, o príncipe libera o enxame como primeiro ataque. Logo, os morcegos mergulham sobre os soldados, arrancando gritos de pavor. Eles mordem, arranham e derrubam cavaleiros, enquanto o Vlad conduz a massa de asas, como se fosse uma arma viva. Em seguida, ele molda o enxame em forma de punho, e o arremessa contra as tropas, esmagando dezenas de homens de uma só vez. No meio da destruição, o príncipe avista o que parece ser o próprio Mehmed, e se lança em voo contra ele. O vampiro então derruba o sultão do cavalo, mas ao se preparar para dar o golpe final, descobre que não passa de um impostor vestindo a armadura do verdadeiro comandante. Enquanto isso, um pequeno grupo de soldados aproveita a confusão na linha de frente e invade o mosteiro sorrateiramente. 3 deles chegam até os aposentos da Mirena, forçando ela a fugir com o Ingeras, mas eles não conseguem escapar por muito tempo e acabam encurralados no topo da torre. Ali, os soldados capturam o menino, enquanto a Mirena escorrega pela beirada do penhasco. Os gritos dela chegam até o príncipe, que imediatamente se desfaz em um enxame de morcegos e voa em sua direção. Só que ele chega tarde demais. A Mirena perde as forças e despenca do alto da torre. Desesperado, o Vlad se atira atrás dela, tentando alcançá-la, mas não consegue impedir a queda. Já na batalha, o Sultão Mehmed deixa o campo levando o Ingeras como prisioneiro, enquanto a criança assiste horrorizada à destruição ao redor. Nesse momento, o príncipe Vlad chega até o corpo da Mirena e a segura nos braços. Ela ainda abre os olhos por alguns instantes, sabendo que a sua vida está no fim, e com as últimas forças, a moça implora que o marido beba seu sangue para que ele complete a transformação e tenha poder suficiente para salvar o filho. O empalador, desesperado, tenta recusar, incapaz de tirar a vida da própria esposa, mas a Mirena insiste, e ele entende que essa é a única escolha que resta. Então, com dor no coração, o Vlad expõe as presas e morde o pescoço da mulher que ama, absorvendo o sangue dela até que sua transformação fique completa. Esse ato não só o condena de vez como vampiro, mas também liberta o antigo ser da Montanha do Dente Quebrado, que depois de séculos finalmente consegue sair da caverna. Aí, consumido pela sede, o príncipe retorna ao mosteiro e lá encontra um soldado ainda vivo. O soldado pergunta se Vlad lhe concederia vingança ao ouvir que sim. Vlad oferece seu próprio sangue e o transforma em vampiro. Logo, outros sobreviventes também aceitam o mesmo destino, formando um pequeno exército de criaturas da noite. Sem mais nada a perder, o príncipe recupera a antiga armadura de dragão, a mesma que usava nos tempos em que era chamado de empaladora. Depois, enterra a esposa, onde jura resgatar o filho e vingar a dor da perda. No acampamento turco, o sultão e suas tropas observam uma tempestade se aproximando. Relâmpagos cortam o céu e entre as nuvens o Vlad surge, liderando seu novo exército de vampiros. O Kazan, agora transformado, captura o general de Mehmed e drena seu sangue na frente de todos, deixando claro que enxerga os homens apenas como bolsas de sangue, incapazes de saciar sua fome. Finalmente, o príncipe chega até a tenda principal, onde o sultão Mehmed o espera, e o inimigo tá lá de pé sobre uma montanha de moedas de prata, vestindo uma armadura brilhante e segurando uma espada forjada do mesmo metal. Ele se prepara para enfrentar o príncipe que um dia chamou de irmão. O Vlad entra em desvantagem, já que a prata queima sua pele e o enfraquece a cada movimento. Mesmo assim, ele avança, e os dois se enfrentam em uma batalha intensa. Por um momento, o príncipe consegue virar o jogo com sua velocidade sobre-humana, mas o sultão espalha as moedas de prata como uma chuva mortal, usando o metal como arma. Ferido e pressionado, o Vlad cai diante dele. O Ingeras, amarrado, assiste em desespero e implora pela vida do pai. O sultão então ergue uma estaca de madeira, pronto para cravar no coração do príncipe. Mas o Vlad reúne suas últimas forças e se transforma em um enxame de morcegos, escapando no instante final. Logo depois, ele retorna à forma humana e finca a estaca no corpo do Mehmed, e com as presas à mostra, ele o morde no pescoço e o executa, declarando que agora
agora é o Drácula, filho do demônio. Com a vitória, o príncipe leva o filho nos braços para fora da tenda, mas ali encontra todo o seu exército de vampiros cercando os dois. O Kazan, embriagado pelo novo poder, afirma que não restam mais humanos além do Ingeras, e sugere que se livrem dele. Tomado pela sede, ele avança contra a criança, mas o Vlad o intercepta e o empala, fazendo o traidor se desintegrar diante de todos. Ainda assim, os outros vampiros hesitam e começam a cercar o príncipe e o menino. Nesse momento, o Lucian surge segurando uma cruz sagrada, o que provoca medo nas criaturas. Ele implora que o príncipe entregue o filho, garantindo que pode protegê-lo, e o Vlad entende que não tem outra saída. Em lágrimas, ele confessa o seu amor eterno ao Ingeras e o entrega aos braços do monge. Aceitando seu destino, o príncipe levanta os olhos para o céu, falando para a esposa que agora o filho tá a salvo e abre as nuvens, pois agora ele tinha o poder de encobrir o sol. E quando elas se abrem e a luz do sol invade o campo de batalha, um a um, os vampiros começam a queimar, e o próprio Vlad se consome nas chamas, sofrendo cada segundo até cair no chão aparentemente morto. Algum tempo depois, o menino é coroado como novo príncipe da Transilvânia. Em silêncio, ele lamenta que o seu pai nunca será lembrado como o herói que realmente foi, mas promete viver como o legado do sacrifício dele. Só que a história não termina aí. No campo de batalha, o Shkelgin encontra o corpo queimado do Vlad e oferece seu sangue, trazendo-o de volta à vida. Então, séculos se passam, e nos dias atuais, o Drácula caminha por uma feira onde ele cruza com uma mulher idêntica a Mirena, que parece ser a sua reencarnação. Fascinado, ele recita o poema dos votos de casamento deles, chamando a atenção dela. Encantada, a mulher sorri, revela se chamar Mina e o convida para um café. Mas de longe, o antigo vampiro observa os dois e começa a segui-los, iniciando o jogo que já havia sido predestinado naquela montanha escura séculos atrás. Fala galera, o que vocês acharam desse filme? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.